Graças e paz, meus irmãos. Amém? Estou muito feliz de estar aqui, uma honra. 50 anos da Igreja Batista em Moriá. Vocês não sabem, mas me abençoaram, porque eu fui ordenado ao ministério pastoral numa filha de Moriá, na Igreja Batista no Parque Jandaia. Então eu indiretamente sou fruto de Moriá também. Graças a Deus, muito obrigado pelo convite, pastor Leandro. Estou muito feliz de ver os irmãos aqui, firmes na presença do Senhor, e ver uma pessoa que me é conhecida de longa data, que é o Érico. Fica em pé aí, Érico. O Érico é meu amigo de infância. A gente se conhece, eu tentei fazer as contas, Érico, ali mais de 30 anos, né? Mais de 30 anos, a gente está ficando velho mesmo. É meu companheiro de assistir final, quando São Paulo chega na final, a gente assistia junto, São Paulo sempre ganhava. Aí a gente parou de assistir junto, São Paulo parou de ganhar, né? Esse ano, se chegar na final da Libertadores, você já tem compromisso, Érico, já sabe. Bom, meus irmãos, eu fui desafiado a fazer uma reflexão sobre o hoje da igreja, né? Ontem foi feita uma reflexão sobre o passado, né? O ontem da igreja, literalmente. Eu tô com um negócio aqui, será que tá indo? Vamos ver, peraí. Testar aqui, 1, 2, 3, testando. Opa, aí sim, tá funcionando. Então ontem foi refletido sobre o passado da igreja, o ontem, né? E passado é tempo de fazer balanço, é tempo de avaliar atitudes que foram feitas, algumas para serem reconsideradas, outras para serem repetidas. Mas passado é bom a gente de vez em quando dar uma olhada nele, reinterpretar aquilo que passou, e às vezes com outro óculos, a coisa que parecia ruim ficou boa, a coisa que parecia boa ficou ruim. Então é sempre bom de vez em quando fazer esse balanço do passado. Pelo que eu entendi, o pastor Leandro me passou a programação, amanhã vai ser falado sobre o futuro da igreja. E falar de futuro é falar de sonhos, é falar de projetos, é falar de possibilidades, e nada melhor do que o próprio pastor para fazer isso com a igreja. E a mim ficou a obrigação ou a incumbência de falar sobre o presente. E não é porque eu estou falando do presente, pastor, mas o presente é o tempo mais importante de todos. Porque o presente é o único que nós temos na mão. Nós não temos mais o passado, porque ele já passou, e o futuro é uma possibilidade que ainda não existe. Então nós só temos absolutamente o hoje, e é exatamente o hoje. É o tempo que Deus nos deu para viver, é o tempo que Deus nos deu agora, e é o tempo que a gente tem que refletir. E quando eu estava pensando nesse desafio que o pastor Leandro me passou, eu lembrei desse texto, que está em Hebreus, capítulo 3, versículos 12 a 14. Eu trouxe aqui da Nova Versão Internacional, e nós vamos ler. Na verdade, quando o pastor me falou para lembrar de hoje, eu lembrei de uma música da Comunidade Evangélica de Maringá, não sei se os irmãos conhecem, que fala exatamente isso, no tempo que se chama hoje. E aí aquela música ficou martelando na minha cabeça, e o tempo que se chama hoje, eu falei, isso está na Bíblia. Aí eu fui lá e pegamos o texto que diz exatamente isso. Diz assim: cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha o coração perverso e incrédulo que se afaste do Deus vivo. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que, de fato, nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Vamos orar? Senhor, obrigado pela Tua palavra que foi lida. Ela por si só é viva, é eficaz, é maravilhosa. E nós te agradecemos, ó Pai, nós te pedimos humildemente que o Senhor nos ajude, ó Pai, a refletir nesse texto tão maravilhoso. Muito obrigado, em nome de Jesus, amém. Então, o tempo que é hoje é o tempo mais importante, porque para o hoje é o que é urgente. O tempo de hoje é para a gente fazer aquilo que é urgente. Vou dar um exemplo. Eu estava um tempão com uma dorzinha de dente. Sabe aquele incômodo? Você vai morder alguma coisa, dá aquele incômodo. E aí eu falava para a Cris, a minha esposa, que aliás eu trouxe, eu nem apresentei, mal educado, se coloca em pé aí, Cris, por favor, ela depois briga comigo em casa, é a minha esposa, 20 anos de casado também, Deus abençoe. E aí eu falava para a Cris, falava assim, vida, eu tô com uma dorzinha de dente, preciso marcar um dentista. E ficava, e passava dia, e passava dia, e passava dia, mas até que um dia, aquele dente começou a me incomodar de um jeito,
que aquilo que era para o vamos ver, tornou-se hoje. E naquele mesmo dia eu tive que procurar um dentista. Então, o hoje é o tempo do urgente, é o tempo que não dá para deixar para depois. Você faz hoje aquilo que não dá para deixar para amanhã. Então, quantas vezes, se eu der a oportunidade aqui para os irmãos, muitos vão falar assim, irmãos e irmãs, quando tinha um barulhinho no carro, e você fala assim, eu preciso levar no mecânico. E aí, preciso levar no mecânico, mas só foi levar no mecânico quando o carro parou de funcionar. Aí virou hoje. Aquilo que era para amanhã, virou hoje. Quando a gente olha para esse texto, o texto diz que a igreja tem algo que é para hoje. Não dá para deixar para amanhã. A igreja tem algo que precisa fazer hoje, nesse tempo que se chama hoje. E a gente precisa entender, então, o que é isso que a Bíblia está falando, que a igreja precisa fazer hoje, nesse tempo que se chama hoje. Então, antes, eu costumo dizer que interpretação de texto da Bíblia, antes de mais nada, é interpretação de texto. Primeiro você interpreta o texto, como o texto é em si. E a partir do momento que você interpreta o texto, o Espírito Santo ilumina a sua mente para dizer o que a palavra de Deus quer falar para você. Então, antes de mais nada, eu quero compartilhar um pouco do rascunho. Quando eu cheguei para esse texto, a partir da música da comunidade evangélica de Maringá, eu cheguei para esse texto e eu falei, mas o que esse texto está dizendo que é para a gente fazer hoje? O que é tão urgente na igreja? Então, aí para a gente interpretar melhor o texto, às vezes é melhor a gente cortá-lo e fazer dele um quebra-cabeça, porque a gente tem que entender que o texto foi escrito em outro idioma, que tem uma outra estrutura. O texto foi escrito originalmente em grego, que tem uma outra forma de expressar ideias. Então, só a chance de você pegar esse texto como peças de quebra-cabeça e montar ele de forma diferente, te ajuda a entender o texto, a interpretar o texto. E depois a gente vai aplicar esse texto para o hoje da igreja. Então, vamos lá, começa lá. Embaralhando tudo, a primeira ideia é a parte B do versículo 14, que nós guardamos a confiança em Cristo do começo ao fim. Então, o ponto de partida da igreja é que nós somos pessoas que confiamos em Cristo Jesus. Diga amém. Ixi, tem pouca gente que confia em Cristo, mas vamos lá, vou perguntar de novo. Nós somos pessoas que confiamos em Cristo Jesus. Amém. Somos pessoas que confiamos em Cristo Jesus e esse é o ponto de partida da igreja. O ponto de partida da igreja, há 50 anos atrás, Moriá não foi formado porque um grupo de pessoas virou do fã-clube do Roberto Carlos ou de filmes de ficção científica. Ele se formou porque tinha um grupo de pessoas que confiavam em Cristo. E por confiar em Cristo, perseveravam. Por isso que o texto deixa muito claro que essa confiança, ela não é qualquer confiança, ela é uma confiança que traz perseverança. É uma confiança que começou lá em 1975 e está persistindo até hoje e persistirá para a glória e honra do nome do Senhor. Então, o ponto de partida da igreja é que nós somos pessoas que confiamos em Cristo e confiamos desde o passado e continuamos confiando. E aí, por nós confiarmos em Cristo, a parte A do versículo 14 vai dizer que nós somos participantes de Cristo. Você confia em Cristo, mas você não foi chamado por Ele para viver sozinho a sua fé. Ninguém foi chamado para a sua fé para viver sozinho. Você foi chamado para participar com outros em Cristo. Nós fazemos parte de um corpo. Ninguém é igreja sozinho. Moriá não é uma igreja porque tem CNPJ de igreja. Moriá é uma igreja porque é formada por pessoas que confiam em Cristo e por isso decidiram caminhar juntos. Decidiram dar as mãos e caminhar com Cristo. Então nós somos participantes de Cristo. Jesus, aliás, amanhã eu vou pregar isso lá na igreja, que Jesus, quando quis ensinar isso, ele falou de uma forma tão simples, tão maravilhosa. Ele ensinou lá em João 15 que ele é uma videira e nós somos os ramos. É simples assim. Para ele ensinar que nós somos participantes dele, que nós somos parte dele, e por isso nós somos o corpo de Cristo. Então, nós confiamos em Cristo, confiamos de uma forma perseverante, nós nos tornamos igreja de Cristo, nos tornamos participantes dele, nos tornamos participantes do seu corpo. E aí, por isso, o texto vai dizer, lá no versículo 12, e na última parte do versículo 13, que por nós confiarmos em Cristo, e por sermos corpo, e por sermos participantes dele, nós devemos ter cuidado para que nenhum de nós tenha o coração endurecido pelo pecado e se afaste de Deus. Porque nós somos chamados para ser crentes
com outros crentes, mas nós somos a igreja e a gente tem que tomar cuidado que entre nós não surjam pessoas com o coração endurecido pelo pecado. A pessoa tem que tomar cuidado porque entre nós podem ter pessoas que ficam com o coração endurecido. E esse alerta é para o pastor? É para o diácono? Não. O alerta é para a igreja toda. O alerta é para Moriá. Porque o pecado é um catalisador de corações. Agora eu vou falar aqui, acho que mais para os irmãos. Vocês já viram aquela massa plástica chamada Iberê? Alguém aqui já viu? Uma massinha plástica, já viram aqui? Vocês nunca viram? Não tem nenhum irmão aqui que faz uma metida. Olha lá, tem uns irmãos, tem uma massa, olha lá, tem uns irmãos que sabem. Tem um negócio que vende lá no depósito de material de construção que se chama massa plástica. A tua pia lá está colada com isso aí. Então, como é que funciona essa massa plástica? Ela vem a massinha, uma latinha, chama Iberê, a mais conhecida. E ela vem um tubinho transparente de plástico com um líquido transparente. E aí o que você faz? Quando você quer fazer que aquela massa plástica vire pedra, você pega aquele catalisador, você mistura naquela massa e aí você coloca no negócio, aquilo ali fica duro igual pedra. Pode dar uma olhada embaixo da cuba da tua pia hoje, quando você chegar lá, você faz esse exercício. Você vai ver uma massa, parece uma pedra cinza. Isso é a massa plástica. E ela só ficou dura porque colocaram esse catalisador nela. E o pecado, o texto está dizendo, que ele é esse catalisador, é essa gotinha que se coloca no coração do crente, e esse coração vai ficando endurecido. E a gente tem que tomar cuidado como igreja, porque esse coração, tem muitos de nós que tem gotinhas de catalisador no seu coração nesse exato momento, e estão ficando com seus corações endurecidos. Pode ser que hoje, por exemplo, você está sentindo falta daquele irmão que deveria estar aqui no aniversário da igreja. Puxa vida, o irmão faltou no aniversário da igreja. Por que ele faltou? Provavelmente ele tem uma gotinha de catalisador chamado pecado no coração dele, que o desanimou e o fez ficar em casa, ao invés de comemorar com os irmãos 50 anos da igreja de Moriá. Então, esse é o centro do texto, é o principal, é o coração do texto, que nós somos igreja, mas entre nós tem pessoas que estão ficando com o coração endurecido. E essas pessoas vão ficar com o coração endurecido e aos poucos vão se afastando de Deus. E aos poucos vão desistindo da caminhada. E aos poucos vão deixando de ser corpo de Cristo. E aos poucos vão deixando a nossa caminhada de fé junto com a igreja. E aí, para evitar isso, o que o texto vai dizer? Era lá, aí. O que a gente tem que fazer? A gente tem que encorajar uns aos outros. E a gente precisa de alguma forma tomar cuidado para esses corações endurecidos. A gente tem que cuidar deles. E como é que a gente cuida dos corações endurecidos? Encorajando uns aos outros. É isso que o texto está dizendo. A gente tem que encorajar. A gente tem que fazer um encorajamento entre irmãos. E por isso que Cristo não nos chamou para sermos sozinhos. Cristo não chamou o crente para ser sozinho. Cristo chamou o crente para andar junto com outros crentes, porque é na comunidade de fé que um encoraja o outro, e um encorajando o outro vai aquecendo o coração, vai quebrando o coração de pedra, vai tirando o catalisador da massa, e isso é o que a igreja tem que fazer. E tem que fazer quando? O texto é muito claro, o texto diz que esse é o hoje da igreja, esse é o dente doendo da igreja. A igreja, de alguma forma, ela tem uma urgência, e a urgência da igreja se chama encorajar os corações endurecidos. Esse é o carro que você ligou de manhã e não está ligando mais. Esse é o dente que você amanheceu com muita dor e vai te pedir de trabalhar. Essa é a urgência da igreja de Cristo. Isso é o que nós precisamos fazer hoje. Diga amém. Deixa eu tomar uma água aqui, que eu falei, já tem uma quinta falando, pastor. E aí, aliás, antes de eu continuar, coincidentemente, semana que vem, a Tibo, a Terceira Igreja Batista de Osasco, comemora 60 anos. 60 anos. Nós somos 10 anos mais velhos que a Moriá. Muito bem, então, esse é o texto. O texto está aí, está dado. Basicamente, quando você pensa, o que é o hoje da igreja? É isso aí. É o que a palavra de Deus está dizendo para nós. Então, para a gente entender, qual é o problema da igreja hoje? O coração endurecido. Hebreus, se você for olhar, ele foi escrito há quase 2000 anos. Nós não sabemos quem escreveu Hebreus. Lá no começo da igreja achavam que Paulo escreveu a carta aos Hebreus,
Hoje é quase que unânime que não se sabe quem escreveu, mas sabe que Paulo não escreveu. Não foi Paulo que escreveu, mas a gente não sabe, mas parece que ele não foi escrito lá para os crentes do primeiro século. Parece que foi escrito para nós hoje. Tem alguns textos da Bíblia que eu fico lendo e falo assim, mas isso aí não era para aquele povo lá. Isso é para nós hoje, é só para nós. É igual quando você assiste desenho, vocês já passaram por essa situação? Aí você assiste um desenho que você assistia na infância. Aí você fala assim, mas isso aí é para criança? Agora que eu entendi isso aí. Agora depois de adulto, isso aí não é para criança não. Isso aqui é para nós hoje. E alguns textos da palavra de Deus são assim, porque parece que se tem um problema no século 21, é crente com o coração endurecido, não é verdade? Parece que hoje tem muito mais esse problema do que tinha lá no passado. Quando a gente olha aquelas fotos lá da igreja, lá no começo, lá 50 anos atrás, aqueles irmãos lá no meio da construção, pregando na rua. Que crente que faz isso hoje? Que crente que faz isso hoje? Que os irmãos... E não precisava de pastor na época não, viu, Leandro? Eu falo sempre para os jovens. Na minha época, nós jovens, né, pastor Edivaldo? Não precisava de pastor, não precisava de líder. A gente se reunia, a gente fazia culto, a gente fazia acampamento, a gente mesmo... Os diáconos tinham que ir infiltrado para saber o que esses jovens estão aprontando, né? Hoje a gente tem que ficar empurrando o povo, empurrando. Então parece que esse texto é muito mais para nós do que o povo do passado. Parece que é muito mais para nós hoje. Porque a gente vive num mundo bombardeado pelo pecado. O mundo hoje é bombardeado pelo pecado, e lá no passado, o pecado parece que era mais escrachado, parece que era mais fácil de identificar. Hoje o pecado ele é muito sutil, ele é gotinhas de catalisador lá da massa Iberê. O pecado ele é muito sutil. Por exemplo, quando você olha para rede social, ali tem coisa boa, tem, mas ali tem gotinha de inveja, de cobiça, de luxúria. A gente vê até pornografia disfarçado de rede social. Você está lá na rede social, daqui a pouco você está passando seu feed. Opa, peraí, o que é isso aqui, meu Deus do céu? Aí é tudo gotinha muito sutil, muito simples, muito disfarçado. Esse pecado que está ali, colocando, alimentando e pingando no coração de cada crente. A gente vê, por exemplo, o pecado da distração de foco, o pecado do engano, disfarçado de jogo eletrônico. A gente vê jogo eletrônico hoje, as pessoas falam, não, mas é coisa boa. Pode até ser, mas tem pecado sutil, disfarçado. Por exemplo, a gente vê individualismo, a gente vê falta de cooperação, egocentrismo, disfarçado de streaming. A pessoa que se fecha num mundo e fica horas e horas maratonando série. E aí a gente fala, o que tem de errado nisso, pastor? São pequenas gotinhas de pecado que vai endurecendo o coração. Por exemplo, egocentrismo, erotização disfarçado de culto ao corpo. E a gente vê isso muito sutil, muito disfarçado. E aí você fala, xiii, lá vem esse pastor antiquado, pastor arcaico. Vai falar que a gente não pode ter rede social. Na minha época não podia assistir TV, viu? Eu e o Érico era lá da igreja da Bleia. Na nossa época de Bleia, a gente vivia e ia para o banco, né, porque a gente ia jogar bola. Não podia jogar bola, não podia usar bermuda na nossa época lá. O negócio era estreito, viu? Não é igual hoje não, viu? O negócio era estreito. Aí você fala assim, pastor, agora você vem com essa coisa antiquada, que não pode isso, não pode aquilo. Eu não estou dizendo isso, meu irmão. Você pode fazer o que você quiser, mas toma cuidado com as gotinhas de catalisador que aparecem na sua vida todo dia. E é isso que aparece na vida dos crentes, e os crentes estão deixando o seu coração ser endurecido, e quando a gente vê, isso afeta as pessoas e consequentemente afeta a igreja, porque a gente vai se deixando levar por esses pecados disfarçados, por esses pecados sutis, e aí quando a gente vê, o nosso coração está duro, a igreja já não faz mais sentido, a pregação já perde para o entretenimento, é melhor ter um entretenimento do que ouvir a palavra de Deus. A comunhão já é derrotada pelo individualismo. Para que eu quero? Eu quero numa igreja que eu não tenha compromisso com nada. Eu quero numa igreja que eu entre e saia, ninguém sabe nem quem eu sou. Isso aí é gotinha de catalisador no coração de crente. É por isso que eu sou um grande... Bom, eu não vou nem falar, porque as igrejas mega, elas vão ficando cada vez mais mega, justamente por essas gotinhas de catalisador que tem no coração do crente, que quer
ficar com o pé na igreja, para não dizer que não está na igreja, mas o coração dele já está distante faz tempo, então é o coração endurecido, a palavra já não comunica mais, aí ficam aí, meio assim, meu Deus, esse pastor não vai parar de falar, ele já está falando faz muito tempo, será que ele vai caminhar para o final? Calma, vai demorar ainda, não, porque eu tenho muita coisa para fazer ainda, e aí o resultado são igrejas vazias, ou igrejas cheias de pessoas vazias. O problema é o coração endurecido. E aí eu falo, por que parece que é mais para hoje do que para ontem? Pergunta para alguém mais velho. Pergunta para alguém mais velho como é que era o coração dos crentes no passado e como é o coração dos crentes hoje. É um problema de hoje. É um problema urgente. É um problema que não dá para deixar para amanhã. A gente, se você olhar para o lado aí, com certeza você vai sentir falta de um irmão. Com certeza, né, maestro? Falta algum irmão aqui. Faltou. Tinha feito compromisso, tinha ensaiado, mas na hora do vamos ver, cadê o irmão? Aquele que trabalhou, aquele que ensaiou, cadê? Coração endurecido, gotinhas de catalisador do pecado atingindo cada coração de crente. Então esse é o dente que dói na igreja. Esse é a virada de chave do carro que não liga. E a gente precisa combater esse problema. Esse é o problema da igreja hoje. E qual que é a solução? Qual que é a solução para isso? A solução, o texto vai dizer que se chama encorajamento. É interessante porque os problemas do nosso século, às vezes a gente quer resolver com questões do nosso século. Então, por exemplo, não tem jovem na igreja, então nós vamos emular os influencers, emular as baladas, para a gente atrair os jovens. A gente acha que a gente fazendo igual vai atrair. Mas o texto é muito simples, ele fala, não tem nada disso, você não precisa fazer nada disso. Para combater o endurecimento do coração, você tem que fazer algo muito simples, porque tem crente desistindo da caminhada, porque está faltando encorajamento, e a gente consegue quebrar esses corações de pedra, deter esse endurecimento dos corações, através do encorajamento. Mas pastor, o que é isso, encorajamento? O texto, lá no original, essa palavra que foi traduzida aqui na NVI como encorajamento, é a palavra paracaléu. Paracaléu, parece até grupo de axé, né? Paracaléu, né? Paracaléu. A palavra paracaléu, ela é formada por duas palavras. Para, que é junto de, ao lado de, e caléu, que é chamar. Então, literalmente, o texto está dizendo que a gente detém o endurecimento dos corações, chamando ao lado, chamando para estar junto. Esse encorajamento, literalmente, é chamar para estar do lado. Vem cá comigo, é isso aqui. Então, é inevitável que na igreja as gotinhas do pecado atinjam os corações dos crentes. Mas como a gente combate isso? Chamando para caminhar junto, chamando para o lado, chamando para persistir na comunhão, no convívio diário de crentes. É assim que a gente combate. E meu irmão, se tem uma coisa que afeta o crente é a falta de comunhão. Eu já tive trabalhos, por exemplo, que eu tinha que viajar muito. E aí, por viajar, ficava às vezes 1 semana, 2, até mais, sem estar com os irmãos cultuando. E meu irmão, aquele pecadinho que zanzava na minha mente, quando eu estava sem comunhão, ele parecia que estava querendo arrebentar a porta do meu coração. Parecia que ele queria de uma vez invadir o meu coração. Porque a falta de comunhão nos deixa fraco. A falta de estar junto com os nossos irmãos, caminhando junto com eles, tira a nossa fortaleza do nosso coração. Então, imagina a gente aqui, a gente precisa de outras pessoas orando por nós, caminhando conosco, chamando a gente para caminhar junto. Então, não dá para viver a fé em Cristo Jesus sem pessoas ao lado. É isso que é o encorajamento. Então, presta atenção, Moriá. Se você quer ver a sua igreja continuar a crescer, você viu? Vocês viram a nossa geração aqui tem um grande compromisso, porque as gerações anteriores de Moriá trouxeram Moriá até aqui. Mas e a geração atual? Como é que vai entregar para a próxima? Então, se você quer fazer algo pela sua igreja, você não precisa de um programa, você não precisa de um departamento, você precisa fazer algo hoje, que é encorajar aquele irmão que está precisando. Diga amém. Você precisa orar por essa pessoa, você precisa conversar com ela, você precisa ligar para ela. Você vai ao culto hoje, meu irmão? Te espero lá, vou te esperar lá na porta para a gente sentar junto. Que roupa que você vai hoje? Que eu vou igual a você. Eu ia ligar para o pastor Leandro. Pastor, que roupa? Mas eu não tenho tanta elegância igual o pastor Leandro, né?
Pastor Leandro, homem esbelto, magro, eu pareço um colchão amarrado no meio. Mas o pastor, eu falei, pastor, que roupa que você vai? Que eu quero estar junto, quero estar parecido com o irmão. Então é isso, é caminhar junto. A gente precisa ser um encorajador de alguém. A gente precisa, de alguma forma, ser esse chamar para caminhar junto, chamar para estar ao lado, chamar para viver os passos da fé. E quando nós devemos fazer isso? Hoje. Ah, eu gostei da palavra, pastor. Segunda-feira eu vou ligar para aquele irmão que eu senti falta. Não, meu irmão, o tempo é hoje. O tempo é agora. Não dá para esperar para amanhã. Essa é a urgência da igreja. Esse é o tempo que nós temos. Não dá para esperar para segunda, não dá para esperar para amanhã para ver se o irmão vai vir. O tempo é hoje. O tempo é agora. Porque aproveita hoje que é festa, aproveita hoje que tem bastante gente. Presta atenção no irmão que está meio deslocado, no irmão que está assim meio cabisbaixo. Presta atenção naquele irmão que está sozinho no canto. Chama, para Caléu, chama para o lado. Vem encorajá-lo. Meu irmão, eu quero caminhar contigo, eu quero saber como é que você está. Eu quero tomar um café contigo, eu quero ir na sua casa. Faz igual Jesus. Faz igual Jesus. Jesus falou assim, ó, eu vou almoçar lá na sua casa. E eu falo assim lá na igreja para os irmãos, porque os irmãos não me convidam. Viu, pastor? Os irmãos, hoje em dia, ninguém convida ninguém. Então eu tenho que fazer igual Jesus. Olha, hoje eu vou almoçar na sua casa. Né? Desce daí que eu vou almoçar na sua casa. Fala igual lá. Ah, mas pastor, só tem ovo frito. É maravilha, nós vamos comer ovo frito junto. É bênção do Senhor. Eu tenho irmão, pastor, que eu fiquei anos numa igreja, não me chamava, porque eu falei assim, não, eu estou esperando trocar o sofá, pastor. Quando eu trocar o sofá, eu vou chamar o pastor. Até hoje não trocou o sofá. Já saí da igreja e não chamou até hoje para trocar o sofá. Meu irmão, o tempo para chamar ao lado é hoje. É hoje, é agora. Não dá para esperar para amanhã. Ser da igreja, ser igreja, eu costumo dizer muito isso lá na Tibo, ser igreja é você ter a humildade de entregar a sua vida para outro. É você ter a humildade de entregar a autoridade da sua vida para outro. Por isso que igreja é para crente. Tem que ser bem crente para ser da igreja, porque quem é mais ou menos crente não aguenta isso não. Então, meu irmão, é para hoje, porque o detalhe do texto é interessante, para que ninguém se perca. O texto é muito claro, a urgência é para que ninguém se perca. Ah não, mas aquele irmão lá não tem problema ele ir, não, ele dá muito trabalho. Ele fica pedindo cesta, ele pede oração. Esse irmão não precisa vir. Aquele irmão que dá o dízimo bom, esse aí tem que ficar. Mas aquele irmão lá, não! Todos são importantes na igreja de Cristo. Então, é para que ninguém se perca, ninguém pode se perder. Porque se você perguntar para alguém, qual membro que eu posso arrancar do seu corpo? Você fala, nenhum. Oxi, vai arrancar nada. Quero ficar inteiro, íntegro. Não quero perder nada. A igreja de Cristo é assim. Jesus nos chamou para caminhar juntos. E quando alguém se perde, a responsabilidade não é do pastor, não é da comissão que tem que visitar os irmãos, não é dos diáconos. A responsabilidade é de cada crente. E quando nós devemos fazer isso? Hoje. Então, hoje é o dia de você começar a ser um encorajador. Hoje é o dia de você começar a chamar do lado. Você percebeu que isso não precisa de pastor, não precisa de diácono, não precisa de um programa da igreja, não precisa de uma revolução. Precisa só que crentes entendam o chamado de Deus para a sua vida e que nós precisamos, de alguma forma, ser encorajadores uns dos outros. Igreja, nós queremos mais 50 anos de Moriá? Nós queremos mais 50 anos de Moriá? Então, hoje, precisamos ser encorajadores. Hoje, não é amanhã, é hoje. Esse é o tempo que Deus nos deu. Essa é a urgência que o Senhor nos deu. Esse é o recado que Deus tem para Moriá nesses 50 anos. Crente, seja um encorajador. Crente, chame alguém para caminhar contigo. Crente, não viva sozinho o evangelho. Não tenha medo de ser inconveniente. Ai, não, mas é porque eu não... Não, é hoje. Essa é a urgência da igreja. Que Deus nos ajude e nos abençoe em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, obrigado pela Tua palavra. Obrigado, ó Pai, pela urgência que o Senhor nos trouxe hoje. Ó Deus, que o Senhor nos encoraje como igreja para sermos encorajadores, para sermos, ó Pai, pessoas que abençoem a vida uns dos outros e chamem para caminhar juntos. Que, ó Pai, nós possamos
ser aqueles que suportam, aqueles que abençoam, aqueles que levantam, aqueles, ó Pai, que aquecem os corações, que quebram corações de pedra e que nós possamos fazer isso hoje, Deus. Obrigado por essa igreja, obrigado pela vida do pastor, obrigado, ó Pai, pela liderança, que o Senhor continue abençoando esta igreja poderosamente. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém, Senhor. E graças a Deus. Que Deus nos ajude e nos abençoe em nome de Jesus. São Paulo joga hoje, viu, Érico? Depois, se quiser lá em casa assistir, em 10 minutos começa o jogo. São Paulo ganhar. Então, obrigado, meus irmãos. Deus abençoe. Em nome de Jesus.